Pessoal, hoje eu vou dar início a uma pequena série de vídeos sobre a competência para julgar os casos criminais pelos quais o presidente Lula foi envolvido na Lava Jato. O objetivo é tentar explicar, da forma mais simples possível, o porquê da competência para julgar o Lula ter sido alterada pelo STF. E no final, a ideia é fazer com que as pessoas tenham uma visão um pouco mais técnica, mas também compreensível sobre esse assunto. E assim, não caírem mais em fake news que acusam o STF de ter beneficiado Lula. Como o assunto é bem amplo, eu vou dividi-lo em 3 vídeos. E o primeiro deles é esse aqui que você está assistindo. E os outros eu vou publicar nos próximos dias, entre um vídeo e outro, sobre temáticas do momento, como eu já venho produzindo. Então, vem comigo se você tem curiosidade de entender todo esse imbróglio. Por que o STF anulou as ações penais da Lava Jato contra o presidente Lula? O STF reconheceu a incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba para processar o Lula em abril de 2021. E essa decisão anulou as ações penais que tinham sido instauradas contra o Lula no Paraná. E a dúvida que muita gente ainda tem, e que também gera um monte de fake news por aí é: por que o STF tomou essa decisão? A resposta é porque o STF entendeu que as ações contra Lula não se enquadravam na mesma classificação dos crimes que foram cometidos dentro da operação que ficou conhecida como Lava Jato. Analisando as ações contra o Lula, os ministros do STF verificaram que os fatos que eram discutidos dentro dessas ações não tinham relação com os fatos que deram início à Lava Jato. O STF reconheceu que o direito constitucional do juiz natural não tinha sido respeitado em relação ao Lula. O juiz natural é um direito que está na Constituição e que determina que toda pessoa deve ser julgada por um juiz que já esteja previamente definido na lei. Portanto, não é o juiz que escolhe qual ação ele quer processar ou qual réu ele quer julgar. E também não é o réu que escolhe por qual juiz ele quer ser julgado. A lei é que já define, de acordo com os fatos e as circunstâncias do crime, qual juiz deverá assumir o caso. E é justamente essa previsão na lei que garante, inclusive, a imparcialidade do juiz. No caso de Lula, nenhuma interpretação legal indicava que a vara de Curitiba era, de fato, a vara correta para julgá-lo. Por que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o lugar correto para o Lula ser processado e julgado? As regras de competência no direito brasileiro são bastante complexas. Tão complexas que, às vezes, é preciso um estudo bem profundo para se chegar ao juiz correto de uma causa. Porém, a regra mais básica delas é a competência territorial, ou seja, a pessoa é julgada pelo juiz do local ou território onde teria acontecido o crime. Outra regra muito comum também é a conexão. Vou dar um exemplo. Imagine um personagem qualquer chamado João. Imagine que ele praticou um roubo a banco na cidade de São Paulo. E vamos supor que há uma testemunha que viu João praticando esse roubo e que ela mora na cidade do Rio de Janeiro. Para se livrar dessa testemunha e não ser processado, o João vai até o Rio de Janeiro e mata essa pessoa, praticando assim um homicídio lá. Se João é preso no Rio de Janeiro e denunciado por lá por esse homicídio, haverá um juiz que assumirá a sua causa. Mas, e se no meio desse processo a Justiça de São Paulo descobrir e denunciar João no caso do roubo ao banco, localizado lá em São Paulo? Acontecendo isso, o processo de São Paulo precisará ser encaminhado para o Rio de Janeiro, justamente porque o homicídio cometido lá por João tem conexão com o roubo praticado por ele também em São Paulo. Uma coisa está ligada à outra. E no caso de Lula, os crimes investigados não tinham relação com a Lava Jato. O ministro Edson Fachin compreendeu, depois de analisar os fatos pelos quais Lula tinha sido julgado, que ele foi processado na vara errada e pelo juiz errado. A 13ª Vara Federal de Curitiba estava julgando os casos da Lava Jato, relacionados a um esquema de corrupção na Petrobras. Mas os fatos pelos quais Lula era acusado não tinham relação com essa operação. Os procuradores da Lava Jato diziam que as vantagens indevidas, supostamente obtidas por Lula, no processo do Triplex, por exemplo,
teriam sido pagas pela construtora OAS, com o dinheiro que ela teria obtido de contratos feitos com a Petrobras. Mas não era possível saber de onde, de fato, vieram os recursos da OAS para a construção do triplex que ela supostamente entregaria a Lula. A ideia dos procuradores era apenas uma suposição, que para estar correta, deixar de existir apenas no mundo das hipóteses, eles deveriam ter demonstrado através de provas concretas. E justamente porque isso não foi comprovado, é que a causa não deveria ter ficado em Curitiba desde o início.